O Super Tribo hoje fará uma entrevista especial com uma das pessoas que mais entendem de cultura pop no Brasil, uma lenda da cultura pop, JP Martins, tradutor, editor, trabalhou muito tempo na Editora Abril. E o Super Tribo fará uma entrevista com 3 partes a respeito de vários assuntos da cultura pop. A primeira parte da entrevista trata do realismo nas histórias de super-heróis. O que será que o JP pensa? Vamos lá! Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje o Super Tribo está num momento muito importante. O Super Tribo hoje tem um programa muito especial. Por que, Tribal? Nós temos como um convidado uma pessoa que é muito importante para a cultura pop no Brasil. Essa pessoa, ela é uma das responsáveis por sedimentar, e eu não estou exagerando, o universo Marvel e o universo DC nos quadrinhos no Brasil, certo? E isso contribuiu depois para que esse universo estendesse também aos cinemas, porque parte do trabalho dele migrou para os cinemas. E se você hoje, que é um leitor, e você que é leitor das antigas, deve muito a esse cara, certo? O Super Tribo tem o prazer de trazer aqui como convidado JP Martins, uma lenda da cultura pop no Brasil. Prazer, Jota. Muito obrigado por ter me convidado, César. Agradeço também essa rasgação de seda indevida e exagerada, mas estamos aqui. Imagina, se um menino hoje fala Vampira dos X-Men, ele deve a quem? A você. É verdade. Sabe que foi até para o Google, né? Se você coloca Rogue no Google Translator, a tradução para o português é vampiro. Eu tive que corrigir. Que legal, cara. É verdade. Show de bola. Ah, mas não estou exagerando, não, JP. Deixa eu te explicar o porquê. Você pegou a cultura de quadrinhos no momento em que ela estava se iniciando no Brasil, aquela briga de editoras, aquela coisa, não tinha nada garantido, de repente, pá, se solidificou ali aquele trabalho ali na Abril, e muito sim, não é rasgação de seda não, se deve a você, cara, o seu trabalho, e você formou muitos leitores aí, os leitores entre os meus amigos, eu mesmo, então, um pouquinho esqueça um pouco a modéstia, tá bom? Então vamos lá, ó. Jota, aqui eu tenho aqui uma revista Wizard de 1997. Para quem não conhece, pessoal, essa revista é uma versão brasileira, uma revista americana especializada em quadrinhos. E o Jota era o principal colunista, ele tinha uma coluna Fala Jota, em que ele falava de vários assuntos aí da cultura pop, cinema, quadrinhos, mas especificamente quadrinhos. E numa dessas colunas que me chamou muita atenção, que você escreveu assim: Alan Moore é um chato. Aí, à primeira vista, a pessoa vai assim, nossa, esse cara vai detonar o Alan Moore. Mas não, você dizia o seguinte, que o Alan Moore trouxe para os quadrinhos uma desconstrução do super-herói, um realismo, que, na sua opinião, não sei se você mudou de opinião, mas naquela época, não era uma coisa que fazia muito bem para o gênero, esse realismo. Você mudou de opinião? Você concorda? O que você acha hoje? Na verdade, eu reforcei essa opinião. Eu considerava o realismo até uma coisa boa naquela época, em algumas doses, para histórias em quadrinhos de super-herói. Hoje em dia, eu considero um veneno tremendo. E uma das razões para a agonia desse gênero. Porque o realismo foi uma sacada, né? Foi um ovo em pé que o Stan Lee pôs em 1961, quando ele começou a acrescentar dramas pessoais, características mais verossímeis nas personagens, as coisas tendo uma sequência, os acontecimentos de uma história influindo nas outras, os personagens esquecendo, né? Você vê o John Storm indo para a faculdade, vê a Sue Storm apaixonada entre o Senhor Fantástico e o Namor, se casando depois com
o Senhor Fantástico, tendo filhos, as coisas acontecendo, problemas políticos, questões sociais, problemas de saúde pública como drogas acontecendo em histórias do Arqueiro Verde, do Lanterna, no Homem-Aranha, trazendo questões sociais, o namoro também enfrentando problemas relacionados com ecologia. Isso foi muito interessante. Na verdade, isso resgatou o gênero do super-herói, que foi um gênero que teve muita vitalidade nos anos 40, mas que definhou depois da guerra e estava fadado ao desaparecimento em meados dos anos 50. Você tinha o quê? O Super-Homem, a Mulher Maravilha, o Batman, ainda persistindo de vez em quando uma ou outra história de outro personagem. E aí teve um empenho por parte do Julius Schwartz de resgatar algumas personagens, como o Flash, não exatamente o mesmo Flash dos anos 40, Barry, né? Resgatar o Barry Allen, né? Resgatar o Lanterna Verde, quer dizer, o conceito do Lanterna Verde, trazer histórias um pouco mais relevantes, mas ainda assim, perto do que o Stan Lee acabou fazendo, essas iniciativas da chamada, do início da Era de Prata, né, dos super-heróis, ainda eram muito restritas. E o Stan Lee, ele teve essa ideia genial de temperar as histórias dele com realismo. E eu falo do Stan Lee sozinho nesse sentido, porque apesar dele estar trabalhando com o Jack Kirby, e o Jack Kirby ter sido fundamental para tudo que aconteceu, me dá a impressão de que essa iniciativa de imprimir algum realismo, alguma verossimilhança nos super-heróis se deveu mais ao Stan Lee, tá? Então, por isso, eu acho o Stan Lee fundamental. Ele, por mais que se fale dele, por mais que se conteste a relevância dele, o envolvimento dele em até mesmo muitos personagens e muitas histórias, né? Isso não dá para tirar dele. Quer dizer, esse mérito não dá para tirar dele. E eu usei a palavra tempero, né? Temperar, porque o genial disso é que eram histórias simples, né? Quem volta para as primeiras histórias do Quarteto Fantástico, quem volta para as primeiras histórias do Homem-Aranha, dos X-Men, dos Vingadores, vai ver que é de uma simplicidade enorme comparado com o que a gente tem hoje em dia e comparado, inclusive, com o que nós começamos a trabalhar em 79, né? As histórias eram muito mais infantis, muito mais simples, mas ainda assim tinha um toquezinho de realidade, alguma coisa assim que dá um gostinho. É exatamente isso. Enquanto é um gostinho, enquanto é um tempero, o realismo é muito interessante. Para super-herói, veja, que fique bem claro, eu acho que essas histórias em quadrinhos, elas são uma forma de arte de extrema versatilidade, com recursos maravilhosos, e as histórias em quadrinhos podem contar absolutamente quaisquer histórias, quaisquer gêneros, inclusive histórias bastante realistas, histórias muito verossímeis, mas eu estou aqui falando do gênero de super-heróis. O gênero de super-heróis, ele tem, pelas características dele, pelos cânones dele, ele não comporta um realismo extremo. Porque, e é o que eu argumentei nesse artigo que você citou, que se você força muito a barra do realismo, você então escapa aos limites do gênero e deixam de ser histórias de super-heróis. Correto. Inclusive o Stan Lee, né, o Jota, naquela época ele já começou essa introdução não criando cidades fictícias, né? Não. Né? Nova York. Exatamente. Passava, né? As histórias, elas tinham a ver, e assim, o que acontecia tinha a ver. Era aquela coisa, é como se uma história se passasse, para quem mora em São Paulo, se passasse na Avenida Paulista, para quem mora no Rio, no Leblon, sabe, o elevador Lacerda em Salvador. Quer dizer, isso dá uma certa identificação. Foi uma sacada muito legal. E assim, mesmo os problemas, né, dos heróis eram problemas comuns, era de uma abordagem mais
mais simplificada, mas Correto. eram problemas com os quais os leitores se identificavam. Que era uma das dificuldades que os roteiristas de quadrinhos tinham com as personagens, porque facilmente você se descolava do personagem, né? Quer dizer, quanto mais poderoso, ou quanto mais estranho, quanto mais alheio à nossa realidade, mais difícil você se identificar com o personagem. E isso em entretenimento é muito importante, tá? Principalmente histórias que promovem essa diversão, que promovem exatamente esse escapismo, ou seja, te faz escapar da realidade, te coloca no lugar de uma personagem inexistente, mas você não pode errar a dose. Então você não pode deixar isso muito alheio à tua realidade. Então é interessante essa sacada do Stan Lee de oferecer alguns toques dizendo, olha, esse garoto aqui lembra muito você. Esses meninos aqui que estão com problemas de identificação, mutantes, eles lembram muito do que você está vivendo. Então, isso era uma coisa legal. Era um artifício bacana. Mas aí o que aconteceu? As histórias em quadrinhos de super-heróis, com o tempo, começaram a cada vez mais forçar a barra nesse sentido, né? Vamos fazer a minha próxima história vai ser mais realista, a minha próxima história vai ser mais relevante, o meu personagem vai reagir cada vez mais parecido, né? A próxima vez que ele reagir, ele vai reagir mais parecido com uma pessoa na realidade reagiria, né? Sim, eu percebi isso também. Isso foi crescendo, já era uma coisa bastante mais intensa na época em que eu e o Elcio trabalhávamos na Abril, que foi a época em que nós assumimos, em que a Abril assumiu a linha Marvel, depois a linha DC, mas ainda assim era algo tolerável. Você queria interromper seu raciocínio, outra coisa que você falou que me deixou muito intrigado. Você falou assim, quando o cara erra a mão, ele faz mais mal do que bem. Na sua coluna aqui, ó, fala, Jota, você, até é assustador que você diz o seguinte, se o super-homem existisse de fato, e quando você falou super-homem aí, cara, eu achei maravilhoso, porque eu odeio o Superman, mas tudo bem. Aí, no caso, você diz o seguinte, quando o super-homem, se ele existisse de verdade, ele ia ter um comichão de dar uns cascudos num ditador aí, por enquanto. Aí, essa coluna foi escrita em 97, aí veio o 11 de setembro. Aí, eu lembrei dessa armadilha que você falou. Aí o cara cai nessa armadilha. Como é que você vai ter uma cidade lotada de super-heróis que deixa acontecer aquilo? Não, para você ter uma ideia, uma história em quadrinhos que as pessoas dizem que é de super-heróis, que as pessoas consideram de super-heróis, que é o Ex Machina. Magnífico material do Vol. O Ex Machina não é uma história de super-heróis. Depois a gente vai poder chegar e discutir por que isso. Mas o cara tem poderes que costumam aparecer em super-heróis. Sabe quantas torres caiu lá? Uma só. Quem leu a história sabe disso. Porque o poder dele era o poder de falar e controlar máquinas, quaisquer máquinas. Quando a personagem se deu conta de que um avião caiu numa das torres, ele impediu que o outro avião caísse. Quer dizer, modificou completamente a história do planeta. O fato de haver um super-herói capaz de controlar um avião modificou completamente, porque em vez das duas torres caírem, porque são dois aviões que causaram um problema muito maior, só um avião caiu, porque tinha um super-herói só. Na história só tem um super-herói, né? Uma das coisas que a gente pensa em relação aos super-heróis, e que eu acho que é fundamental para o gênero, não é o fato deles terem superpoderes. Porque Senhor dos Anéis tem um monte de personagens com superpoderes. E isso não faz o Senhor dos Anéis uma história de super-heróis. Star Wars ou Jornada nas Estrelas, ou então Guerra nas Estrelas. Na nossa época. Guerra nas Estrelas e Jornada nas Estrelas também tem um monte de personagens com superpoderes. Então, o fato de ter superpoderes não é suficiente para você considerar aquilo uma história de super-heróis. O que seria, Jota? Aí que você tá. definiria o gênero? O fato também de usar
fantasias e colantes, também não é suficiente. Nós temos, por exemplo, John Constantine, ele não tem uniforme, mas as histórias dele são de super-herói. Tá? E nós temos o Batman, que não tem superpoderes, e a história dele é de super-herói. Então, o que eu pensei, o que eu imaginei que era comum às histórias de super-heróis? Apesar de haver criaturas com poderes muito grandes, a realidade não muda. Então, se você lê uma história de super-herói, você tem a ideia de que o Quarteto Fantástico, para quem acompanha os personagens, sabe que o Quarteto Fantástico, eles estão na ativa entre 10 a 15 anos, tá? É óbvio, eles surgiram em 1961, então eles estão com 59 anos de publicação. Mas o tempo de janela deles, que a gente imagina, com os leitores a gente percebe isso, é mais ou menos entre 10 e 15 anos. A mesma coisa com os X-Men, a mesma coisa com o Aranha, os Vingadores Batman, e assim por envelhece, diante. né? E outra coisa, por exemplo, o Capitão América. O Capitão América a gente sabe que ele esteve presente até 45, isso é fixo. Mas a chegada dele aos tempos modernos vai se afastando. Então, quer dizer, em 64 eram 19 anos. Entendeu? Em 74 já eram 29, e assim por diante. Hoje em dia, tá? A idade dele também, né? Tanto que quando ele apareceu, um monte de gente reconhecia. Olha lá o Capitão América. Hoje, se você pega a história do Capitão América, fala assim, a minha avó, quando estava viva, conhecia o Capitão América. Assim por diante. Então, mas assim, voltando a essa questão do tempo, ou seja, nós tivemos uma janela de 10 a 15 anos de atuação de super-heróis. E o mundo deles é o mesmo que o nosso. Não houve mudança nenhuma. Não houve mudança social, não houve mudança cultural, não houve mudança econômica e não houve mudança política. Eles não interferem, né? Nada. Se você pegar quem é o presidente dos Estados Unidos nas histórias da Marvel hoje em dia, é o Trump. E quem foi o presidente anterior nas histórias da Marvel de hoje em dia? O Obama. Entendeu? Não houve mudança. E aí você pensa algumas coisas, meu Deus, não vamos nem pensar na questão do superpoder. Porque tem uma coisa que eu brinco, né? Vamos falar de superpoder, então, antes de falar de outra questão. Tem uma coisa que eu brinco. E eu falo para as pessoas. César, como é que você saberia que JP ganhou superpoderes? Que indício você teria? Você teria, assim, você apareceria algum destaque, alguma coisa, você faria na mídia, alguma coisa assim. Pois é, aí que você se engana. No dia seguinte, ao momento em que eu fosse investido de superpoderes, o Minhocão de São Paulo, o antigo viaduto Costa e Silva, ia ser posto abaixo. Entendeu? Igual o Michael Douglas no Dia de Fúria. Não, mas é um Dia de Fúria com superpoderes. Ou seja, todo mundo ia lembrar daquele dia em que o Minhocão desapareceu. Porque o Minhocão é uma artéria que cruza o leste e oeste de São Paulo, fundamental pro trajeto. Eu quero destruir aquilo. Eu só não pude destruir porque não tenho marreta suficiente. Mas se eu tivesse os poderes do homem, aquilo ia estar em pó. Eu só ia deixar umas estatuazinhas de lembrança, assim. Que nem um muro de Berlim, assim, para fazer depois, futuramente. Né? Ou seja, eu ia provocar, imediatamente a ter adquirido superpoderes, eu ia provocar uma convulsão na cidade, uma mudança na cidade que ia repercutir por anos. Entendeu? Com certeza. Só essa decisãozinha besta de acabar com o Minhocão, eu ia repercutir, eu ia ser lembrado, ia entrar em história, não sei o quê. Provavelmente políticos seriam depostos, não sei o quê, como é que deixaram e assim por diante. Se um dia você acordasse com o pé esquerdo... Bom, pois é, mas isso eu tô falando assim, imagina que eu acordei com superpoderes e tô de bom humor. O Minhocão ia subir do mapa. Entendeu? Então, o que eu quero mostrar é o seguinte: uma criatura com superpoderes, ela tem uma força
uma influência no mundo que é tremendo. Por exemplo, você coloca, ô Jota, inclusive muito bem nessa coluna, você fala assim, Reed Richards é um grande inventor, e as invenções dele, que ele vai para a zona negativa, só que o homem continua indo para a Lua. Exatamente. Veja, Não muda uma coisa nada. assim, naquela época eu a gente estava começando nos rudimentos da internet, porque a internet no Brasil, ela chegou em 1995, essa coluna é de 97, 98. 97, ou seja, 2 anos depois da internet chegar no Brasil. Eu não tinha nem ideia do que ia acontecer. E aí, então, o exemplo maior que eu dei foi o da televisão. Quer dizer, a televisão ela provocou uma revolução social e política no planeta inédita, né? Impensável. A gente nem sonhava em 97 com o que viria, o que a internet traria. A gente tinha até umas suspeitas, alguma ideia, mas, sabe, o que a internet trouxe, hoje, vendo isso 30 anos depois, a gente percebe que é muito mais do que a gente sonhava e imaginava. Nossa própria gravação seria coisa de ficção científica na nossa época, né, cara? Mas é claro que é ficção científica, quer dizer, é uma coisa... Eu lembro de ter lido em 82, na Veja, assim, que não se faz comunicações por vídeo porque elas são desinteressantes. Quer dizer, porque naquela época, em 82, a Veja imaginava que o custo era tremendo, essa coisa toda. Mas eles não concebiam a possibilidade de aparecer o VoIP, né? Que é a tecnologia por trás disso, essa capacidade. Ou seja, isso que nós estamos fazendo, 40 anos atrás, era superpoder. Com certeza. Então, quer dizer, pequenas invenções, pequenas coisas modificam completamente o nosso planeta. A internet modificou o nosso planeta, modificou a nossa sociedade e assim por diante. Países, né? Houve revoluções por causa de Twitter. Se a gente for pensar, Primavera em 97, Árabe, a Primavera Árabe não podia conceber que em países do Oriente Médio, por meio de uma tecnologia que não existia em 97, né, você ia ter a convulsão que existe hoje. Ou então todo esse controle que existe na China. Ou então esse uso que foi feito da internet nas eleições, nas últimas eleições do Brasil, na eleição dos Estados Unidos e assim por diante. Coisas absolutamente inconcebíveis. E nós estamos vivendo a consequência de modificações tecnológicas. E aí você tem um cara como Reed Richards inventando motor de propulsão estelar, viagens a estrelas, indo para a galáxia Skrull, e o mundo continua a mesma coisa. Todo mundo vai lá, eu vou trabalhar no meu cantinho. Que isso, meu Deus do céu? Que isso? Né? Então, eu estabeleci que o principal cânone das histórias de super-heróis é isso. Criaturas que nada com muito muda. superpoder e não interferem. E assim, e o que acontece assim, o roteirista, o criador, o quadrinista, ele tem que ser muito engenhoso, porque ele tem uma caixinha muito limitada, que é o cânone dos super-heróis. Ele não pode sair disso, mas ele tem que ser genial lá dentro. Essa que é a questão. Ele tem que fazer uma coisa muito bem feita dentro de coisas muito limitadas. E ele tem que tomar cuidados. Se ele coloca que eu vou botar o meu super-homem tentando resolver o problema da fome mundial, ele vai quebrar a cara. Uma armadilha, perigosíssima. É uma armadilha de roteiro. É uma armadilha de roteiro. Então, o cara tem que saber escapar da armadilha de roteiro e, ao mesmo tempo, ele tem que acrescentar toques de verossimilhança, de realismo, que dê um tempero agradável para a história, mas que não o coloquem nesse checkmate. Jota, quem são esses caras, na sua opinião, esses caras que acertam no tempero? Marv Wolfman, John Byrne. John Byrne é fantástico. O George Pérez. George Pérez. Eles não se metem em rascadas e eles conseguem, dentro desses limites, eles conseguem fazer histórias muito boas. O Bendis em alguns momentos, mas, por exemplo, o Hickman eu já acho que não consegue. Eu achei que ele apelou demais para a nossa boa vontade. Eu também acho que houve um exagero ali. Quando ele propõe essa modificação toda,
ele corre o risco de deixar de fazer histórias de super-herói ou ter que dizer que tudo que foi feito ou vai ser ignorado ou não é para ser levado em consideração. E assim, no caso do Potência de X e Dinastia de X, o que a gente tem, o que eu percebi, assim, todos os mutantes se deram as mãos e conseguiram fazer um acordo de uma hora para outra. Eles passaram os últimos 60 anos quebrando pau, se matando, tá? Mais do que o Oriente Médio, mais do que os Balcãs, entendeu? E aí, de uma hora para outra, o Magneto fala assim: puxa vida, essa tua ideia, Xavier, é muito boa. Ai, Magneto, eu vejo coisas boas no que você fez. Vamos nos dar as mãos e vamos conversar com todos os outros bandos de... Você consegue imaginar o Ciclope conversando com o Magneto? Pois é, não dá, sabe? Mas aí fica tudo arranjadinho. Eu achei assim, né, o Hickman é um cara muito, muito competente e eu acho que ele consegue disfarçar, mas ele encheu aquela história de Deus Ex Machina. Tem vários remendos, tá? Eu não vou falar aqui porque tem gente que ainda não leu as histórias, mas depois que lerem, a gente conversa. Eu acho que aí ele perde um pouco a mão. Chutar alguns nomes aqui, quero saber a sua opinião. Eu adoro suas opiniões contundentes. Eu gosto do Jota meio coisa. Tá na hora do pau. Vamos lá, ó. Kurt Busiek. Esse sensacional. Você gosta de Astro City, né? Gosto de Astro City, mas veja, e Astro City é a história de super-herói. Sim. Apesar de estar com toques de realismo tremendos, mas é uma história de super-herói, se você perceber, ele foge de enrascadas. Foge. E ainda consegue fazer, ele ainda consegue fazer histórias muito bem elaboradas e assim, trabalhando muito com a personagem. Ele é um autor de mão cheia, personagem. Né? É de mão cheia, mas é um autor de personagem, até mais do que de ação. Mas ele é sensacional. Cara, Marvels é uma coisa assim que eu... Pois é. Se bem que Marvels, para mim, eu adoro Marvels. Eu acho que Marvels é uma história de super-herói, é uma história de super-herói maravilhosa. Mas por causa do hiperrealismo do Alex Ross, eu acho que ela se torna desagradável para leitores mais imaturos, ou seja, para os adolescentes. Tem que ter uma bagagem, né? Porque, na verdade, o Marvels, na verdade, para mim, é o seguinte, ele chega quando os leitores de super-heróis criados pelo Stan Lee estão com 45, 35 anos, que era a minha idade quando saiu Marvels, 30 e poucos. E nós já éramos homens feitos. Pais de família, com uma bagagem muito maior, essa coisa toda. E nós já tínhamos lido um monte de coisas de histórias em quadrinhos e estava difícil convencer a gente de que o homem voava. Entendeu? E aí, então, foi o momento em que precisou tudo aquilo. Quando eu li aquele material do Marvel, eu fiquei encantado, porque eu falava, nossa, parece que eu estou vendo mesmo de verdade. Mas num segundo momento eu falei assim, pelo amor de Deus, precisou chegar a esse ponto para provocar em mim um encantamento que se produzia num adolescente de 12 anos, num pré-púbero de 8, 9 anos, precisou desse tipo de refinamento. Ou seja, e hoje em dia, o que acontece? Depois de Marvels, você não consegue voltar para trás. Não. Quer dizer, para mim é muito interessante. Por exemplo, quem assiste hoje Star Wars, capítulo 9, e vê os efeitos especiais, e vai assistir Guerra nas Estrelas, Guerra das Estrelas, capítulo 4, pelo amor de Deus. E se você... E Guerra nas Estrelas já foi um marco em 77. Com certeza. Vocês não têm ideia, porque vocês são muito novinhos, do que é você ter 18 anos em 78, porque no Brasil, o Guerra nas Estrelas estreou em janeiro. Essa folga que vocês, novinhos, têm, de que estreou nos Estados Unidos, no dia seguinte está estreando aqui no Brasil, às vezes até antes, isso não havia naquele tempo. Então, o filme tinha sido lançado
no verão de 77, mas ele chega aqui no Brasil no verão de 78. Nossa Senhora, não é Então, eu tinha 18 anos. Mas você não tem ideia do que é você assistir, um fã de ficção científica como eu era, assistir uma coisa daquelas em janeiro de 78. Depois disso, eu não conseguia mais ver Flash Gordon. Entendeu? Eu não conseguia mais ver Buck Rogers. Tá? Eu não conseguia mais ver as ficções científicas. Jornada nas Estrelas, o seriado, nossa, de uma hora para outra, né? Bastou acontecer aquilo para ele ser completamente datado. Porque assim, você está falando com um cara que, como muitos outros, o Fig é pior ainda, mas assim, passou a adolescência, entendeu? Alimentado pelo Capitão Kirk, pelo Spock, assistindo 500 vezes aqueles filmes. De uma hora para outra, tudo aquilo, porra, pelo amor de Deus, perdeu a consistência. Tanto que quando fizeram o primeiro filme de Jornada das Estrelas para cinema, já usaram a tecnologia e as técnicas do Guerra nas Estrelas. Mas o que acontece? Não tem retorno. Não tem. Para eu ler um material muito antigo hoje em dia, eu tenho que me despojar muito, tenho que fazer uma abstração desse leitor aqui, acostumado a grandes sagas, a grandes coisas muito consistentes, muito verossímeis, o que é um problema. Outro cara que eu queria saber a sua opinião, Mark Millar. Algumas sim, muitas não. Outras ele derrapa. Outras não, ele sai completamente. Não, na verdade eu gosto muito do Mark Millar, veja bem. A tua pergunta não é se o cara é bom. A tua pergunta é se o cara se mantém dentro dos cânones. Sim. O Mark Millar muitas vezes foge dos cânones. Em histórias de super-herói, ele consegue, quando ele está trabalhando para as grandes, ele consegue manter. Mas vários super-heróis que ele faz fora de Marvel e DC não são histórias de super-heróis. Então, porque as personagens dele interferem muito na geopolítica do mundo. Supremos, né, cara? Supremos... Pois é, não. Se você for ver, o Supremos ele começa como história de super-herói, mas depois ele chuta um balde, né? O 2... Não, vai acabar, nós vamos acabar com isso aqui, então tem mais alguns números. Então agora arrebenta completamente com os limites do gênero. Tanto que o final do material desse material do Ultimate, né? Ultimate Spider-Man e assim por diante, eles chutam o pau do barraco, eles não estão mais preocupados, porque eles já não consideram, eles falam assim, não temos mais que respeitar os limites. É claro que no momento em que confluem as terras, né, depois de Guerras Secretas do Hickman, aí eles voltam, todo mundo a ficar comportadinho dentro da sua caixinha. Né? Ô, Jota, uma outra coisa que eu queria fazer, eu fiz um vídeo no canal que eu falava que, por exemplo, a série The Boys, ela... Super-heróis. Não é uma novidade no sentido de desconstrução de super-heróis, né? A gente que é velho de guerra, eu queria saber a sua opinião. Não é novidade, mas está agariando muitos fãs aí. O que você acha disso? Não, porque é muito bem feita. O gibi é bom, a série é melhor ainda. Mas é a história de super-herói. Apesar de ter toques de realismo, essa coisa toda, não muda nada. As referências culturais que eles fazem, às vezes eles fazem referências de cultura pop. Sim. Se você assiste o filme de novo, todas as referências são referências que nós usamos hoje em dia. Apesar de você ter super-heróis, né, desde a Segunda Guerra Mundial, com o caso da Tempesta, né? Sim. Então, que mudança teve, né? O mundo continuou, né? Continuou. Então, é a história de super-herói com toques excessivos de realismo. E o Ennis, o que ele faz? Ele se cuida muito para evitar enrascadas. Ele não coloca os personagens em situações muito complicadas. Ou então, quando ele coloca, ele tira a atenção do leitor. Por exemplo, quando o Homelander, o Capitão Pátria, ele dizima alguns soldados da VOT, aquilo lá não resulta em nada.
E aí se você parar para pensar na cena, fala assim, provavelmente fizeram um esquema para encobrir tudo aquilo não chegou na mídia, essa coisa toda. E aí você faz uma concessão ao roteiro e fala, tudo bem, eu acredito. E aí parte para outra, muda de cena, né? Mas, cara, com a ficha corrida daqueles super-heróis de crimes e assim por diante, não ia durar muito tempo. Aquele bafafá todo. É claro que como alegoria dos nossos tempos, em que você tem presidentes falando barbaridades, estimulando estupidez e assim por diante, promovendo crimes, essa coisa toda, e nada acontecendo, eu acho também sensacional, como sinal dos tempos, né? Mas é uma história de super-herói justamente porque as ações deles não resultam em absolutamente nada. As coisas terminam no final. No final, as coisas continuam como eram antes da Terra de Abrantes. Está tudo perfeito. Histórias de super-heróis, elas são extremamente fantasiosas. Eu estou chovendo no molhado. Mas por que eu estou frisando isso? Tá? Por que eu estou frisando isso? Elas são para um público mais imaturo. Originalmente, elas eram para um público mais imaturo, ou então para um público que estava realmente desencanado de coisas mais sérias, né? Mais sérias. Mas o público-alvo das histórias de super-heróis eram os adolescentes ou os pré-púberes, né? Tanto que, recentemente eu li, se eu não me engano, quem fala isso foi o Levine. Ele tinha 16 anos conversando com o... Se a referência estiver errada, se não for ele, for outro da época, alguém me corrige depois. Mas ele conversando com o Julius Schwartz, e ele fala que as histórias deveriam ser assim, mais verossímeis, mais interessantes. Aí o Julius, quantos anos você tem? Aí ele fala, eu tenho 16 anos. Pô, 16 anos é um fedelho, tá? Eu tenho 16 anos. Aí o Júlio falou, você não é meu público. Tua opinião não me interessa. Porque você não é meu público. É óbvio. Porque ele falou, meu público são garotos de 8 a 13 anos. Você já é velho demais. Então, e assim, e aí vem um outro problema do realismo nas histórias de super-heróis. Veja bem, você tem histórias mais realistas de super-heróis, autores atuais que fazem histórias bem mais realistas de super-heróis, sem escapar dos cânones do gênero, né? Mas muito, muito, muito realistas, com um realismo até tóxico, que são histórias muito boas, que eu gosto muito, que você provavelmente deve gostar também. Você deve ter várias histórias de super-heróis extremamente realistas que você adora. Só que, cara, essas histórias, elas são tóxicas. Para quem? O público de super-herói, que não somos eu e você. Não somos. O público de super-heróis, que deveria vir em massa às bancas comprar os gibis ou consumir esses gibis, são os garotos de 8, 13 anos, que simplesmente não suportam, não conseguem ler essas histórias. Por exemplo, eu recentemente li esse material que está num tremendo hype. Eu não gostei, mas isso não importa. Tem gente que gostou. E dentro do que se propõe esse material, ele cumpre bem o papel dele, que é Potência de X e Dinastia de X, né? Power of X e House of X, do Hickman. Meu, um garoto de 11 anos não consegue chegar perto daquilo. Verdade. E não só. Pode ser o Levine, com 16 anos, um garoto com 20 não consegue chegar perto. Esse é um material para quem? Para gente com mais de 30, ou pelo menos mais de 25 anos. Jota, e às vezes nem a gente consegue, né? Não, mas veja, pois é, mas aí é que tá. Mas então você está querendo restringir? Não quero restringir. O que eu quero dizer é o seguinte, tá, se faz essa história, mas vai vender para quem? Vai vender para um punhado.
Esse que é o grande problema. Vai vender para um punhado de leitores. Porque à medida que o leitor de super-herói com 11 anos vai envelhecendo, a maior parte deles vão deixando de ler super-heróis. Então, quer dizer, de um universo de 100 no começo, 20 anos depois, você tem um, ou menos até. Né? Do universo de 1000, você tem um. Dos 1000 leitores que liam histórias de super-heróis com 11 anos, 20 anos depois, sobrou um só lendo. Os outros leem. Eu li histórias do Homem-Aranha quando eu era pequeno. Agora, tem um cara com 60 anos como eu, que ainda continua lendo. Mas eu sou uma andorinha, não faz verão. Nossa! Exatamente. E aí, o que acontece? Cria-se uma situação marapuca. Criou-se uma marapuca para as editoras. O público foi se escasseando e esse público que continuou presente, ele foi envelhecendo. Mais do que isso, ele foi amadurecendo. O gosto desse público foi se refinando. O repertório desse público foi se incrementando. E o problema, quando você lida com esse tipo de gente, tá? Com mais madura, com gosto mais refinado, com repertório de informações maior, é que é difícil agradar esse cara. Porque quando eu tinha 8 anos de idade, bastava dizer que o sujeito entrou numa nave espacial e foi banhado por raio cósmico, e para mim isso já é suficiente. Entendeu? Ou que ele veio para a Terra e a gravidade da Terra é menor do que Krypton, então o cara dá saltos imensos e assim por diante. Bastou, eu não preciso de muito. Agora, com 60 anos... Você quer uma explicação. Exato. Não é que eu quero uma explicação. Eu não sou um cara mais tão fácil de ser iludido. Uhum. É óbvio. Porque eu já vi muitas coisas, já passei por várias coisas. Eu já assisti todos os filmes de ficção científica e efeitos especiais nos últimos 40 anos. Então, veja, eu sou um cara calejado, você também é. Então, para atender esse leitor que sobrou, esse punhado de leitor que sobrou, eu vou ter que reforçar ainda mais a minha dose de realismo. Ou seja, eu vou ter que alienar cada vez mais aquele leitor de 8, 9 anos. Além de, justamente numa época em que esse leitor tem muita coisa, aquele menino que seria um leitor, hoje em dia, ele tem uma vastas opções de entretenimento. Né? Então, quer dizer, veja, eu já sou de uma geração que tinha algumas opções a mais do que a do meu pai. Né? Eu já tinha televisão, eu já tinha vitrolinha, né? Eu já tinha rádio, o rádio já tinha 30 anos quando eu nasci. Então, eu já sou de uma geração com muita coisa, e com a qual o cinema também estava muito mais frequente, muito mais fácil, havia muito mais salas de cinema. Então, os quadrinhos já tinham que concorrer com essas outras mídias. Hoje em dia, você decuplica, centuplica as possibilidades de entretenimento, ou seja, os rivais que os quadrinhos têm que inventar. E justamente nesse momento, o quadrinho está dizendo disse show o público que o manteve. Quadrinhos de super-heróis. Uhum. Tá? Isso que é uma situação preocupante e da qual eles não conseguiram sair. Espero que você tenha gostado dessa entrevista, que significou muito para nós do Super Tribo, pela importância que o Jota tem na cultura pop no Brasil. É isso aí, Tribal. E não se esqueça, somos todos da mesma tribo.